Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou sentar aqui até para ficar mais confortável. Peço que quem quiser sente, se aproxime, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, como me apresentaram, eu sou a Thaísa, ou Tatá. Todo mundo me chama de Tatá, fiquem à vontade para me chamar de Tatá. Sou gerente nacional de inovação e negócios de impacto da Caixa. Tenho 14 anos de inovação, então minha história toda na Caixa foi na área de inovação. Agora eu mudei um pouquinho para falar um pouco de inovação de impacto e não inovação core bancário, como de costume. Então, eu até acredito que eu tenho um pouco de experiência em inovação em banco, tá? E aí, tenho 13 anos, como eu falei, 13 para 14 anos de Caixa. Sou mãe de uma neném chamada Aurora, tem 3 anos. E a Aurora é a minha maior ensinadora de projetos de inovação. É ela que me faz ter vontade todo dia de criar algo novo. Eu não sei se vocês conhecem, mas quando a gente fala de inovação, a gente traz principalmente 3 pilares do design thinking. Vocês conhecem os 3 pilares? Não? Ninguém? A gente fala de experimentação, a gente fala de colaboração e a gente fala de empatia. Né? Então, a inovação ela é feita com base nesses 3 princípios. E aí, quando a gente tem um neném, ele nasce com os 3 princípios já enraizados, né? E com o tempo, ele vai perdendo, e a gente vai perdendo esses princípios. Eu falo que o primeiro princípio que a gente perde é a experimentação. Então, sei lá pelos 5 anos, as crianças começam a cair demais, se machucar, não querem mais se machucar e param de cair, param de tentar, né? Que é o que a gente faz no dia a dia das nossas empresas, das nossas organizações. Então, a gente tem tanto medo de errar, tanto medo de arriscar, que a gente vai para o que é cotidiano, porque é o dia a dia ali da organização. Então, a gente já perde a experimentação ali com 5 anos. E eu estou tentando fazer com que a Aurora não perca isso. Lá pelos 10, a gente começa a criar competição, que é o contrário da colaboração, que é o segundo ponto, o segundo pilar que a gente trabalha. Quando a gente perde a competição, quando a gente começa a trabalhar em competição, eu não sei se vocês já jogaram War ou Banco Imobiliário. Qual a lógica do War e do Banco Imobiliário? Você tem que matar todos os exércitos para você ganhar, né? Você tem que, no Banco Imobiliário, você tem que falir todo mundo para você ser o campeão. E a colaboração é o contrário. A gente sabe que, através desses meetups, por exemplo, que está acontecendo aqui, que a gente vai conseguir encontrar soluções realmente inovadoras. Então, a colaboração ela é fundamental hoje e a gente sabe que a gente não consegue mais fazer nada sozinho. Um exemplo que eu vou trazer da Caixa mesmo é, a Caixa é um grande banco público com mais de 150 milhões de contas, mas eu sei que hoje os pequenos players, né, um Nubank, um C6, pode me engolir enquanto banco. Então, eu preciso encontrar soluções e eu preciso encontrar parceiros de mercado que falem isso comigo. Eu sozinha não vou conseguir. E esse é o segundo princípio, colaboração. E o terceiro, para a gente fechar os 3 princípios, é a empatia. A empatia, lá com os 15 anos, na adolescência, a gente começa a perder, a gente começa a ser mais egoísta. A gente não consegue ver a dor do outro. E tem uma grande diferença quando a gente fala de empatia e simpatia. Quando você é simpático, você fala o pelo menos. Não sei se vocês já escutaram isso, mas quando alguém chega para você e fala assim, pô, não passei no vestibular. Aí você escuta um, pô, mas pelo menos você tentou. Isso é simpatia. Você não está entendendo a dor do outro. Você está simplesmente tentando abafar e acalmar a dor do outro. A empatia é, eu não estou vivendo a sua dor, mas eu quero entender ela. Então, me conta mais o seu sentimento sobre isso. E é dessa parte que eu começo a falar sobre inovação, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Curiosamente, sou noiva de um cara da tecnologia, mas não vou falar sobre tecnologia. Odeio falar. Todo mundo, quando vocês pesquisarem aí no Google, né, vocês vão ver que quando você coloca o que é inovação, vai aparecer Big Data, IA, transformação digital, tudo menos pessoas. Menos a habilidade que você tem de entender a dor do outro, entender como se posicionar com o outro. E inovação é sobre isso. A tecnologia é só um meio, é só uma ferramenta, mas existem várias outras ferramentas. Vocês sabem o ketchup que a gente tem hoje? Heinz, aquele Heinz básico que você aperta, tudo bem, ele faz uma lambança. Mas aquilo ali é uma inovação baseada em marca, né, em marketing, e não em tecnologia.
Então, eles estavam estudando. Antes, o Heinz era um potinho de vidro que você derrubava tudo e não tinha mensuração ali de quantidade. E eles estudando a dor da pessoa, eles conseguiram identificar a necessidade de reformular a embalagem para poder fazer com que aquilo ali fizesse mais sentido para alguém. Eles tiveram empatia pelo processo da pessoa. Então, é esse o ponto que a gente tem que falar quando a gente fala de inovação. Não sei se vocês conhecem, mas tem um cara chamado Christopher Christensen. E ele traz um conceito que chama Jobs to be done. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Jobs to be done são as tarefas que as pessoas executam para conseguir sair do outro lado. E através dessas tarefas e essas dores que você consegue identificar potencialidades de trabalhar a inovação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um trabalho, vamos falar aqui de na praia da R2, né? Então, a gente sabe que as pessoas que vão na praia do R2, elas querem ali fazer uma atividade física durante o dia. Então, qual é o job to be done? Eu quero fazer uma atividade física. Qual é a inovação? A inovação tem que ser para atender isso. Quais as atividades físicas que ela quer fazer? O que faz realmente valor para ela? O que vai fazer ela sair de casa para ir na praia para poder fazer uma atividade física? Então, isso é o potencial da inovação. É a partir disso que a gente tem que criar. E aí, os meios para a gente potencializar isso pode ser marca, pode ser marketing, pode ser design, pode ser processo. Uma melhoria de processo pode melhorar a inovação e não só uma tecnologia. Então, o ponto essencial aqui que eu queria trazer para vocês começarem a pensar em inovação e trabalhar isso aqui até nesse meetup que o Lucas vai conduzir, pensem nos porquês primeiro e não nas soluções. Então, se vocês quiserem conversar sobre soluções, sobre projetos, tenta vender, e o pitch fala muito isso, né? Quando você vai fazer um pitch para vender seu projeto, você começa pela dor, você não começa pela solução. Você começa pelo problema. Você quer vender um problema. Então, na hora que vocês trocarem aqui, tentem trocar a ideia pensando nesse problema, nesse para quem, o porquê que vocês estão fazendo. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um círculo dourado. Já ouviu eu falar do círculo dourado? Círculo dourado, ele vem de fora para dentro. E o cara... esqueci o nome do cara. Isso, Simon, obrigada. O Simon, ele fala que 100% das pessoas sabem o que fazem. Metade sabe como fazem. E, na verdade, quase ninguém sabe por que está fazendo e para que está fazendo aquilo. Então, eu não sei, como eu falei, né? Eu tenho uma filha de 3 anos. Então, quando ela me pergunta assim, onde você trabalha, mãe? Eu falo, num banco. O banco é o quê? Dá dinheiro, é crédito. Mas por quê? Para que eu faço isso? Hoje eu falo, eu trabalho num banco que tem um papel social, que dá dinheiro para pessoas que não têm condições hoje de pegar dinheiro num banco tradicional. E para mim é esse o valor gerado. Eu consegui vender meus processos, meus projetos, para atender um público vulnerável da Caixa que não é atendido por um outro banco qualquer. Então é esse o porquê, o propósito. Então entendam aqui os propósitos e talvez tragam esses propósitos nas falas de vocês, nas conversas que vocês fizerem e não só na solução. Então quando vocês forem, né, trocar uma ideia aí, comecem mesmo, comecem pelo propósito, comecem pelo para quê e não pelo quê, né? O que você faz? Não, por que você faz? Para que você faz isso? Né? É daqui que vão surgir as melhores soluções, tá? E aí eu trouxe uma colinha aqui para passar 4 diquinhas para vocês, para melhorar esses processos aí, trabalhar no dia a dia de vocês, tá? E aí eu fecho aqui para passar a palavra para o Luquinhas. A primeira é, como eu falei, busque os porquês. Então, saiba por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. E se vocês não souberem o porquê, existe uma ferramenta chamada técnica dos 5 porquês. Você pergunta 5 vezes os porquês até sair na solução certa. Talvez ela funcione para vocês também. Então, primeiro, busque esses porquês. Segundo, tentem pensar no problema e não na solução. Tentem trazer aqui para o contexto o problema. Lá na minha área, né, eu sou líder da área, então eu tenho 30 pessoas embaixo, né, trabalhando comigo. E aí eu falava muito assim, que a gente, quando é líder, a gente sempre fala assim, traga soluções, eu não quero ver problemas, eu quero só solução. E isso tem que mudar. A gente tem que começar a falar sobre o problema. Então, a gente tem que discutir colaborativamente, lembra? O problema.
para ver se realmente a solução que eu estou levando é a melhor. Muitas vezes a solução que eu levo é uma solução enviesada, é uma solução a partir do meu ponto de vista, e não do ponto de vista empático de quem está passando pelo problema. Quando eu levo isso para colaboração, fica muito mais fácil. Então, segundo ponto, comecem a discutir mais problemas e não soluções, tá? Vamos sair da zona de conforto. Terceiro ponto que eu queria trazer é que a gente tenha mais clareza de onde a gente quer chegar. Então, a gente sabe, quando a gente fala de inovação, que as coisas são mais incrementais agora. O modelo ágil ele traz o incremental aí para a gente. O que é o incremental? Pequenas pílulas que vão atender a necessidade daquele cliente e que vão fazer sentido na vida de alguém. Então, quando a gente pensa muito no incremental, a gente fica tão pequenininho que a gente não sabe o que a gente quer. E, às vezes, a gente se perde no meio do caminho. Então, pense no pequeno, pense no que você vai gerar valor rápido e de maneira mais barata para aquele cliente, mas saiba o que você quer gerar de valor a longo prazo. O que você quer lá no futuro ver na sua organização, na sua empresa, na sua startup, tá? E o último ponto que eu queria trazer aqui é que a gente rompa mesmo padrões e modelos. Então, quando a gente está, né, a gente chama isso de habituação. Quando a gente está dirigindo um carro ali, é fácil você dirigir o carro, você está acostumado, você passa a primeira, passa a segunda, e você fica habituado. Para rotinas, para processos naturais e tradicionais do nosso dia a dia, isso é de boa. É até bom você ter isso, porque você faz as coisas mais rápido. Mas quando você traz isso para o dia a dia e quando você traz isso para a inovação, isso é prejudicial. Você para de pensar nos porquês e começa a ter um padrão, padronizar. E padronizar para a inovação não é legal. Se você vê que você está fazendo igual todo mundo, alguma coisa está errada. E aí que vai o diferencial da inovação. Então, se o seu evento, por exemplo, né, voltando aqui para o R2 na praia, porque eu peguei aqui o gancho conversando aqui no grupo, se você vê que qual o diferencial do R2? É a parte de sustentabilidade, é a parte do conhecimento, é a parte do ensinamento, é a experiência que ele vai gerar? Beleza, então esse é o diferencial. Qual é o diferencial da Caixa? É o impacto socioambiental, é valorização de um público que não é atendido por outro banco. Então, eu preciso saber o que me diferencia dos padrões, do modelo tradicional da inovação. É isso que vai gerar realmente um diferencial competitivo para as organizações, para as indústrias, enfim, para as startups, tá? Então, são esses 4 pontos que eu trouxe, que eu queria deixar de ajuda aí para o meetup de hoje. Eu vou ficar aqui até o final, então podem vir conversar comigo quem quiser trocar ideia, pegar meu contato para... Quem quiser um crédito também. Não trabalho, mas eu indico um gerente que trabalha. Mas eu fico aqui à disposição também para trocar ideia. Meu LinkedIn está aberto aí, depois vocês peguem o contato, me adicionem. E é isso, assim, pensem mais, como eu falo, a inovação ela vem através de um problema e não de uma solução. E tecnologia é uma solução, né? Então pensem mais nos problemas e não na tecnologia. Tecnologia é só um meio. Não sei se vocês já viram aquele óculos de realidade virtual. Aquele óculos de realidade virtual tem mais de 50 anos que ele foi criado. E até hoje não tem quase ninguém que usa. E quem comprou usou tipo 3 dias e está jogado. Blu-ray, por exemplo, foi isso. QR Code tem mais de 60 anos que o QR Code, vocês estão aí no trenzinho de vocês, foi criado. Só que ele nunca era uma tecnologia pela tecnologia. Ele nunca tinha gerado tanto valor como, por exemplo, na época da pandemia, que as pessoas que começaram a evoluir o Pix e as pessoas conseguiram colocar o QR Code para pagamento de Pix. Foi aí que foi o boom do QR Code. Então, o QR Code só virou o QR Code que ele é hoje porque teve uma necessidade que as pessoas viram valor naquilo. Antes era só uma tecnologia pela tecnologia. E esse é o diferencial que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Então, pensem nos problemas e não nas soluções. Obrigada, gente.